Opa, então seja muito bem-vindo de volta aqui ao seu canal Ederson Deda SST aqui no YouTube, onde nós vamos falar sobre a nossa área de atuação, vamos falar sobre saúde e segurança do trabalho, dando continuidade, obviamente, ao nosso estudo sobre a norma regulamentadora de número 3, que tem o nome de embargo e interdição. É uma norma relativamente nova, praticamente um ano, tá? Nós paramos na última aula, e eu vou deixar o link aqui da última aula para você, aqui embaixo. Nós paramos no item 3.2.2.3.1, né, o último item da parte 3.2, né? E agora nós vamos ver o item 3.3. Eu queria, na verdade, terminar com você aqui esta aula, mas eu acho que é importante a gente dar uma olhadinha neste item 3.3, principalmente alguns detalhes onde ele está falando, a norma regulamentadora de números 3 está falando para a gente sobre alguns conceitos importantes, principalmente quando a gente fala de probabilidade e consequência do risco. Na aula passada a gente entendeu o que é um risco grave e iminente, nós já vimos o que é um embargo, o que é uma interdição, e agora é importante que você preste bastante atenção neste item 3.3, tudo bem? Aí pode ser que na próxima aula, depois dessa aqui, a gente termine juntos esse nosso estudo sobre a norma regulamentadora de número 3. Beleza? Você está comigo aqui? Então, saia do WhatsApp, saia do Facebook, saia do Instagram e vamos para o modo aula. Item 3.3, caracterização do grave e iminente risco. A caracterização, eu não montei um slide aqui porque eu quero que você preste atenção exatamente em alguns detalhes aqui deste item 3.3, tá? Por quê? Tem alguns conceitos aqui e algumas diretrizes que é importante a gente compreender bem, porque uma hora a norma ela vai falar: o auditor fiscal deve fazer isso, você deve fazer isso, o auditor fiscal deve fazer isso, e eu vou mostrar aqui para você, tá? 3.3.1, a caracterização do grave e iminente risco deve considerar, primeiro, letra A consequência como resultado ou resultado potencial esperado de um evento, conforme tabela 3.1, já vamos ver, e a probabilidade com chance de resultado de ocorrer ou estar ocorrendo, conforme a tabela 3.2. Então, a consequência é o resultado ou o potencial resultado da ação do risco grave e iminente. Então, a consequência, ela está de acordo com essa tabela 3.1. Suponhamos que houve ou existe um risco grave e iminente dentro da empresa onde você trabalha, que aconteceu ou com potencial grave de acontecer, e a consequência é uma consequência leve, moderada, alta, mas essa consequência ela precisa estar de acordo com a tabela 3.1, tudo bem? Que pode ser morte, severa, significativa, leve ou nenhuma. E aqui traz pra gente, para você ter uma ideia na frente, qual é a descrição da consequência, tudo bem? Então a consequência, ela é o resultado, beleza? Agora, quando a gente fala de probabilidade, a probabilidade, ela é praticamente o grau de como esta ação deste risco grave iminente, de que existe, né, o grau que existe neste risco grave iminente. E aí está baseado na tabela 3.2, que é esta tabela aqui logo depois da 3.1. Provável, possível e remota, tá bom? Alguns profissionais adotam em outros documentos outros tipos de classificação de probabilidade e outro tipo de classificação de consequência. A NR3 ela nos fala sobre estes tipos de classificação de probabilidade e classificação de consequência, tudo bem? Então, consequência é o resultado e a probabilidade é o grau, né? O grau deste risco grave e iminente, caso ele aconteça, que pode ser, como a gente viu aqui, provável, possível ou remoto. Tudo bem? Espero que sim. Vamos continuar.
nós estamos agora no item 3.3.2. Para fins de aplicação desta norma, o risco é expresso em termos de uma combinação de consequências de um evento e a probabilidade de sua ocorrência. Então, o risco para a NR3 é a combinação de consequências de um evento. Aí nós estamos falando de um risco grave e iminente com a probabilidade da sua ocorrência, ou seja, o resultado ou o potencial resultado deste evento com o grau, com a classificação de grau deste evento. Beleza? 3.3.3. Ao avaliar os riscos, o auditor fiscal de trabalho deve considerar a consequência e a probabilidade separadamente. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Algumas situações aqui é importante que nós conheçamos como profissionais de saúde e segurança do trabalho, mas a NR3 ela é uma norma para duas pessoas ou dois personagens. Você, profissional do SESMIT, e o auditor fiscal. Você, profissional do SESMIT, preposto do empregador como um profissional que entende de saúde e segurança do trabalho dentro da empresa, e ela também é uma norma que é para o auditor fiscal. Na verdade, todas as normas regulamentadoras, elas são para o auditor fiscal, mas aqui está um pouco mais claro, tá? Então é importante você entender isso. Aqui está falando que o auditor fiscal deve considerar a consequência e a probabilidade separadamente. Não está falando de você, mas é obviamente que é importante que você conheça. 3.3.4, a classificação da consequência e da probabilidade será efetuada de forma fundamentada pelo auditor fiscal, ou seja, o auditor fiscal não pode sair do que está aqui para que ele classifique um risco grave e iminente de acordo com a sua consequência e de acordo com a sua probabilidade. Ela precisa estar fundamentada, não é algo da cabeça dele quando ele chegar em um local e para embargar ou interditar embargar o local ou interditar uma máquina e equipamento. Lembrando que a gente já viu a diferença de embargo e de interdição, ele precisa estar fundamentado para fazer isso, ok? Item 3.3.5, a classificação das consequências deve ser efetuada de acordo com o previsto na tabela 3.1 e a classificação das probabilidades de acordo com a tabela, de acordo com o previsto na tabela 3.2, a gente já deu uma olhadinha aqui. Consequência e o princípio geral, que é basicamente o que quer dizer a morte, né? A descrição. O que quer dizer uma consequência severa? E aqui na tabela 3.2 a mesma situação. A classificação e a descrição. Provável, o que significa uma probabilidade provável de acontecer? O que é uma probabilidade possível? Tudo bem? Então vamos mais para baixo. Opa, ainda tem uma parte aqui rara, né? Então são praticamente 4 colunas aqui na probabilidade. 3.3.6. Na caracterização de grave e iminente risco ao trabalhador, olha o que a norma está falando, o auditor fiscal deverá estabelecer o excesso de risco. Presta atenção nesta palavra aqui, ó. Excesso de risco por meio de comparação entre o risco atual. Este aqui também é importante que você entenda. Risco atual é a situação encontrada no local, a situação de risco grave e iminente que o auditor fiscal encontrou lá, e o risco de referência, situação objetivo, ou seja, é uma situação que ele encontrou, mas que na verdade não deveria estar daquele jeito, mas deveria estar totalmente diferente. Quando eu falo diferente, é uma situação que deveria estar mais protegida, que não deveria estar daquela forma. O auditor fiscal chegou em uma obra e na parte periférica dessa obra, ele verificou que não existiam proteções periféricas. Deveria existir. Ele chegou no local e ele viu que não tinha proteções periféricas, é risco atual. Deveriam existir proteções periféricas, risco de referência. Ou seja, é uma situação objetivo, é como deveria estar. Tudo bem? O excesso de risco representa o quanto o risco atual, situação encontrada, está distante do risco de referência esperado após a adoção de medidas de prevenção, como eu falei de exemplo aqui para você, tá?
Por isso que eu não quis passar para a próxima aula, né? Falar do item 3.4 também e 3.5. A gente fala na próxima aula, não tem problema, porque veja que são muitos detalhezinhos que tem aqui dentro da norma regulamentadora de número 3 que você precisa compreender. A tabela 3.3, a gente vai dar uma olhadinha principalmente na próxima aula, tá? Mas só para você conhecer aqui a tabela 3.3, é esta tabela aqui, tá? A tabela 3.3, ela traz aqui uma combinação da consequência, probabilidade, e aí ela traz aqui uma classificação do risco encontrado. Ela traz aqui uma classificação, onde que nós estávamos? Perdão, do excesso de risco, né? Eu falei risco encontrado. Onde nós estávamos? Certo. Acho que é isso. Não, tá mais para cima. Isso, perdão, vamos lá. 3.3.8, a tabela 3.3, que você já conheceu agora, deve ser utilizada pelo auditor fiscal do trabalho em caso de exposição individual ou reduzido no número de potenciais vítimas expostas ao risco avaliado. E aí ela está falando que a tabela 3.3 precisa ser utilizada pelo auditor fiscal, lembra? É uma norma que ela fala praticamente de dois personagens, nós, porque nós devemos conhecer a NR3, e o auditor fiscal, que ele vai normalmente ele vai conhecer esta norma regulamentadora de número 3. Então, para que ele possa encontrar aqui uma classificação deste risco, ele precisa exatamente, para esse excesso de risco, ele precisa exatamente considerar a tabela 3.3. 3.3.9, a tabela 3.4 deve ser utilizada para avaliação de situação onde a exposição ao risco pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. Lembra que eu falei que a gente precisa prestar atenção no que a norma fala? Veja que aqui, se você olhar a tabela 3.3 e a 3.4, é praticamente a mesma tabela. Só que aqui está falando que a tabela 3.3 deve ser utilizada pelo auditor fiscal. E a tabela 3.4? A tabela 3.4, de repente, se você quiser fazer uma avaliação de risco, você pode utilizá-la, porque ela não fala aqui neste item que a tabela 3.4 deve ser utilizada pelo auditor fiscal também. Praticamente a mesma tabela, como você pode ver, praticamente a mesma tabela, tá? De classificação de risco, de excesso de risco ou de risco grave iminente. Veja que aqui está falando que a tabela 3.4 deve ser utilizada, e aí não fala pelo auditor fiscal, mas então a gente pode utilizar para avaliação da situação onde a exposição ao risco pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. É uma tabela de classificação de risco, tanto a 3.3 quanto a 3.4. 3.3.10, os descritos dos excessos de risco são, e aí dá um resultado, né, uma classificação de excesso de risco, que nós já vimos que é exatamente a situação atual com a situação que nós deveríamos encontrar lá, ou o auditor fiscal, que deveria existir, né? Eu dei o exemplo da proteção periférica. 3.3.11 fala das etapas que o auditor fiscal deve seguir para classificar excesso de risco. Para classificar excesso de risco, tá bom? Aqui fala da primeira etapa, é importante que você faça a leitura posteriormente, mas só mostra aqui nesse item A, B e C, como que o auditor fiscal deve classificar, estabelecer excesso de risco. E você já sabe agora, deixa eu colocar aqui, no item 3.3.7, o que é o excesso de risco. Beleza? Agora nós vamos descer um pouquinho mais. Isso. Esses três itens aqui eu vou deixar para você fazer a leitura, tá? É importante que você estude. 3.3.12, para ambos os riscos, tanto o atual quanto de referência, lembrando que o atual é encontrado de referência, é como deveria estar, definidos na primeira e na segunda etapas, respectivamente, está falando dessas etapas aqui em cima, deve-se determinar a consequência em primeiro lugar. Lembra da tabela de consequência lá em cima? E em seguida a probabilidade, tabela de probabilidade da consequência ocorrer. 3.3.12.1, as condições ou situações de trabalho contempladas em normas regulamentadoras consideram-se como situação
objetivo. Por quê? Porque as normas regulamentadoras, elas sempre prezam para que tenha o mínimo ali de segurança, né? As normas regulamentadoras, neste caso, por exemplo, quando eu falo de proteção periférica, nós estamos falando da NR18 e a norma regulamentadora de número 18, ela solicita que tenha uma proteção periférica. Então, ela sempre vai pedir, as normas regulamentadoras sempre vão solicitar situação objetivo, que é risco de referência. Se você prestar atenção aqui, nesta NR3, tem algo que eu achei muito legal, que ela nunca fala risco zero. Ela sempre fala risco de referência, né? Ela não fala que não tem como não existir risco no local de trabalho. Ela fala, o risco existe, mas ele tem que ser de referência, ou seja, tem que ser um risco em que o trabalhador esteja protegido, ou pelo menos exposto o mínimo possível, ou eliminado ali aquele risco. Então, ela sempre fala que existe um risco. Importante demais que você entenda isso. 3.3.12.2, aqui está falando de novo do auditor fiscal, deve sempre considerar a consequência de maior previsibilidade da ocorrência. Tudo bem? Veja, são detalhes muito importantes dessa aula. Eu acredito que deste estudo que nós estamos fazendo aqui sobre a nova NR3, né, NR3 de 2019, eu acho que é uma das mais importantes, tá? Você precisa entender sobre essa questão de probabilidade, consequência, excesso de risco, risco de referência, situação atual. Isso traz um conhecimento e uma clareza muito importante para o profissional de saúde e segurança do trabalho. E eu espero muito que eu tenha conseguido explicar para você da melhor forma possível, ok? Volte esta aula se você não entendeu, ela está no YouTube para você de forma gratuita, porque na medida do possível eu sempre vou trazer esses estudos voltados aí para NR, para normas regulamentadoras e saúde e segurança do trabalho em geral. Vejo você então na próxima aula, onde nós vamos pegar o item 3.4 e aí também o item 3.5 juntos, e a gente termina então esse estudo sobre a nova NR3. Abraços e Deus abençoe.